Maturidade do ego. Já ouviu falar isso? Já ouviu falar esse termo? Você talvez já tenha ouvido falar a respeito do ego, do id, do superego, e talvez associada a essa palavra maturidade, talvez não. A maturidade do ego faz parte do propósito do processo analítico, ou seja, uma pessoa quando vai se tratar com um analista, a parte talvez principal do processo é que o ego dela possa amadurecer, porque quando o ego está maduro, ele lida bem com o id e lida bem com o superego, ou seja, o ego maduro lida bem com as pulsões e ele lida bem com a lei, ele lida bem com a culpa, né? Para que não tenha culpa, como normalmente acontece no processo que chega a levar a pessoa a procurar um analista. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Para poder falar sobre isso, que é o objetivo desse vídeo aqui, que é fortalecer as funções do ego consciente, ou seja, coisas que você pode fazer mesmo que não esteja num processo de análise, para que você possa progredir como pessoa, para que você possa se relacionar melhor com você mesmo e com os outros. Então, o objetivo do vídeo é esse. Mas para poder fazer isso, vou precisar falar de algumas outras coisas também, né, algumas outras teorias da psicanálise. E eu queria deixar uma pergunta com você: que benefício existe em você conhecer o seu inconsciente? Ou seja, em tornar o seu inconsciente consciente. Por que é inconsciente? É inconsciente porque é precoce, é inconsciente porque faz parte de uma vida lá da infância e que a gente, vamos colocar assim numa linguagem mineira, né, que a gente não dá conta de lidar. Tá? Então tudo que é penoso, tudo que é dolorido, você não lembra, você joga para cima, você torna inconsciente. O fato de ser penoso, por exemplo, ser dolorido, não quer dizer que não deixa de ser parte de você. O fato de estar inconsciente não quer dizer que não existe. Tá? A importância de tornar o inconsciente consciente é que a gente pode fazer um juízo a respeito dele, a gente pode fazer dar uma ressignificada naqueles conteúdos, porque uma questão que... Eu vou dar um exemplo que eu acho que sempre ilustra bem, né, essa questão de ressignificar. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que quase foi atropelada porque ela viu uma barata na calçada e ela pulou no meio dos carros. Tá? Então, aquela barata tem um significado para ela. Não é um significado adulto. Dá para imaginar que é um significado infantil. Tá? Então, a barata significa um monstro maior do que um carro que pode atropelar ela. Quando ela faz um processo analítico, né, existe técnica na neurolinguística para trabalhar isso também, mas vamos dizer pela psicanálise, né? Então, o que ela vai acontecer? Ela vai amadurecer essa percepção dela daquele elemento, ou seja, essa fobia que ela tem, ela vai desaparecer, porque vai mudar o significado de barata que ela construiu quando ela era criança, não tinha muitos recursos, para a percepção de um adulto que pisa em cima daquele bicho e vai embora. Então, isso é o processo, tá? Conduzido pelo processo analítico, a maturidade do ego. O ego passa a ser maduro, porque a reação de pular no meio de um carro por causa de uma barata, não dá para, né, a gente analisar que não é uma relação adulta, não é uma relação madura com aquele objeto fóbico, tá bom? A fobia é uma das questões que a psicanálise trabalha. Então, esse é o objetivo, é dar um novo significado. E nós vamos trabalhar aqui essas competências do ego, porque é do ego consciente. O ego tem uma parte consciente e nós podemos trabalhar ela mesmo que a gente não esteja num processo analítico. Eu sempre procuro trazer aqui conteúdos que possam ser aplicáveis à vida, tá? Que a gente possa ter benefício deles. E eu gosto muito da psicanálise porque ela aborda as questões de uma forma muito profunda e nos permite entender as razões de algumas coisas. Por que a gente não consegue fazer certas coisas, alcançar certos objetivos? Quais são essas travas internas que a gente tem? Tá bom? Então a gente vai trabalhar sobre isso aí. Sou Daniel Menegatti, sou psicanalista e eu tenho esse objetivo de tornar esses conceitos que muitas vezes são muito teóricos, né? Muito de consultório, de divã, aqui para a sua prática, para que você possa se beneficiar com eles. Muito bem, para poder falar dessas competências do ego, né, das funções do ego e do ego consciente, eu preciso falar de alguns outros conteúdos da psicanálise que são muito curiosos, muito interessantes também, né, e que eu não vou falar muito. Então, se qualquer um deles você quiser que eu estenda um pouco mais, você comenta aí que eu falo um pouquinho mais sobre esse passo a passo que eu montei aqui para a gente chegar lá nessas competências do ego, tá bom? Então, primeiro deixa eu apresentar esses sujeitinhos aqui, o id, o ego, o superego, talvez você já tenha ouvido falar, já foi apresentado, né? Mas esses três aqui, eles têm algumas características, tá? Então, todos são parte de nós, foi uma forma, vamos dizer assim, didática que Freud dividiu o nosso psiquismo,
tá bom? E fica fácil de entender, né? Isso não dá para localizar, o id fica aqui, né? Não é assim que funciona, não. Mas a gente fica fácil nomeando assim, para entender como é que eles atuam, como é que eles funcionam, tá bom? Então vamos lá, o id é a pulsão, o ego é o gestor e o superego é a lei. Pegando uma criança da hora que ela nasce até os 6 a 8 anos, que é quando fecha o complexo de Édipo, ela vai começar com o id, né? Ego, e aí o ego vai se estruturando, e quando fecha o complexo de Édipo, ela tem então o superego como herdeiro do complexo de Édipo, tá bom? Então esse é o processo. É assim que essas estruturas se formam, né? E é interessante essa questão do superego, porque o superego, ele é a introjeção da lei do pai e da mãe. Introjeta o pai e a mãe, né? E essa lei então passa a ser sua. Você passa a ter ela em você. Percebe que a criança, que não tem muita noção do mundo, né? Ela vai construindo isso aos poucos, né? À medida que ela forma o ego e depois o superego, mas ela segue a lei dos pais externa. Depois ela passa a introjetar. Não quer dizer que ela dominou completamente com 6 anos, né, com 7 ou 8 anos. Mas a dinâmica é essa aí, tá bom? Então esse é o processo que acontece dessa forma. Esse é um exemplo que é muito utilizado, eu vou me utilizar dele também, que é o exemplo de um iceberg. Porque o iceberg, ele tem um pedaço pequenininho em cima, aquele branquinho ali. Aí tem uma parte pré-consciente, que eu não vou me deter muito no pré-consciente. Eu vou falar mais de consciente e inconsciente. E essa parte grandona que é inconsciente. Nós somos assim, tá? A gente se conhece assim. E nós somos assim. Grandões, né? É assim que é. E eu coloquei, inclusive, aí, essa imagem comum, eu peguei na internet, inclusive, esse exemplo, eu desenhei, mas eu peguei a ideia lá da internet para colocar dessa forma, que você vê que o superego, a maior parte dele é inconsciente. Superego, lembra, é a nossa lei. Então tem muitas leis que a gente segue sem saber. Tem muitas vezes que você faz uma coisa e sente culpa e não sabe por quê. Você não conhece a lei que você está quebrando, vamos dizer. Você tem um sentimento de desconforto. Porque a maior parte da lei, ou seja, do superego, é inconsciente. O ego também é consciente e inconsciente, né? Ele tem aquela parte ali do pré-consciente que, vamos dizer, ali seria mais ou menos dividido, e o id é totalmente inconsciente. Então, é assim que é a relação dessas divisões do nosso psiquismo com a questão desse nível de consciência. Perfeito? E é isso que é a primeira ideia que a gente precisa ter, lembrando aqui, ó, id pulsão, uma coisa mais infantil, o ego gestor, o superego a lei, ou seja, a moral. E aí, onde é que está o risco disso aí? Você imagina? Vamos lá, o ego está no meio. Tá bom? Tem o id ali na pulsão, né? A gente chama de id intrusivo, tentando botar o esquema dele ali pro ego. Aí tem o superego aqui, ameaçador, tentando botar medo do ego para ele fazer o trem do jeito dele. Aí o ego fica nessa berlinda. Eu botei até ali numa cor mais clara, que ele está fragilizado. O ego ali está enfraquecido, porque ele está sendo muito influenciado pelo id, pelas pulsões, e muito cobrado pelo superego, porque ele faz bobagem, o superego vai lá e bate na cabeça dele, né? Então, um recurso que o ego utiliza, nós chamamos de mecanismo de defesa do ego, tá bom? Então, existem 15 mecanismos de defesa. O ego, quando ele, vamos dizer assim, pisa na bola, ele meio que justifica usando esses mecanismos. Eu vou até dar alguns exemplozinhos aqui para você me ajudar a identificar quais são os mecanismos de defesa. Mas são esses aí, vou só nomear aqui e vou me dedicar só a esses 3 que eu sublinhei aqui com as cores, tá bom? Mas só para você conhecer: negação, repressão, introjeção, projeção, identificação, racionalização, deslocamento, compensação, regressão, substituição, expiação, fantasia, formação reativa, isolamento e sublimação. Hoje a aula não é sobre isso, né? Mas vamos dar esse exemplo aqui, ó. O que você acha que esse menino aí, qual o mecanismo de defesa que ele está usando? Ele fez o que ele quis, né? Agora chegou a lei, que foi a mãe dele que viu ele para o que ele estava fazendo. Não fui eu. É o mecanismo mal utilizado, negação, né? A gente faz coisas. Observa que se não é assim, não parece muito com certas pessoas que a gente conhece, assim, até muito perto da gente, né? A gente faz as coisas e nega pra gente mesmo, tá? Porque a gente está se defendendo, a gente não assume que faz certas coisas e a gente começa a se cobrar. Não, mas não fiz não, fui eu não, né? Então isso aí é um mecanismo de defesa do ego. O ego, a pessoa, por exemplo, numa coisa externa, né? Você faz uma coisa que alguém te recrimina, não, fui eu não. Você está se protegendo, né? O problema dessas proteções do mecanismo de defesa é que, como regra geral, ele enfraquece mais o ego. Então, esse seja o primeiro alerta.
vamos trazer isso para a vida prática, tá? Ficar negando coisas que você realmente faz, que não são boas, te enfraquece. Enfraquece teu ego. Essa é uma sacada bem legal. Vamos ver esse outro aqui. Esse aqui é do Homer Simpson. A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Eu botei aqui os mecanismos. Qual você acha que é esse mecanismo de defesa? Ele está projetando, ou seja, a culpa é minha, eu estou dizendo que é dele. E você pode observar que isso é um mecanismo muito comum. Se você olhar, inclusive, aí, por aí, você vai ver que aquilo que a pessoa tem de ruim, ela fala que é o outro que tem. Aquilo que ela, a fraqueza dela, para um pouquinho, não sei aí, ou quando você observa aí do que acontece por fora aí, mas você pode ver isso muito claramente, que o meu pecado é aquele que eu aponto o dedo para o outro. Tá bom? Isso se chama projeção. Tá? Eu estou projetando o meu erro, e isso obviamente me enfraquece meu ego. E o próximo exemplo aqui, vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa, por exemplo, que gosta muito de ver sangue. Ela tem essa curiosidade. Ela gosta de, por exemplo, manipular o corpo ou alguma coisa assim. E ela então faz medicina, porque lá ela vai ter essa facilidade. Eu tenho uma sobrinha que ela uma vez machucou a unha, foi fazer uma pequenininha, sei lá quantos anos, nova, foi tirar a unha. E ela ficou olhando. É uma competência dela, né? Mas então, ou seja, você tem, só que eu tô falando aqui já num nível um pouquinho maior, né? Gosta de ver, por exemplo, né? Abrir um corpo e coisas assim. Não é acho que ela não chegou tanto, apesar que ela está estudando essa área médica aí, né? Aí o que é isso, tá? Você poderia, por exemplo, se tornar um assassino, matar os outros, cortar os outros, né? Mas você pode ser médico. Então, quando você tem esse desejo que não é uma coisa talvez uma coisa socialmente aceita, e você escolhe usar isso de uma forma socialmente aceita e mais positiva, esse mecanismo de defesa se chama sublimação. Você está usando de forma positiva. Isso acontece com outras coisas também. Você quer realizar alguma coisa que está totalmente impossível para você, você faz uma outra que também te traz satisfação. Você está sublimando. Tá? Esse é o mecanismo de defesa mais positivo que existe, tá? De todos eles. Então você não faz uma coisa que você, por exemplo, você tem uma pulsão que não é adequada e você canaliza ela de uma outra forma, aquela energia, para uma coisa adequada e aceitável. Tá? Então isso se chama sublimar nessa linguagem. Então essa, vamos dizer, de todos os mecanismos é o que está ali como tudo bem, isso aí é legal, isso aí é bom, tá bom? Mas de maneira geral, todos esses mecanismos de defesa, e esse é o problema, tá? Eles enfraquecem o ego, eles vão tornar o ego mais submetido, tá bom? Então, ó, quanto mais o ego usa mecanismo de defesa, mais submetido ele fica ao id. Quanto mais ele cede a pulsão, usa o mecanismo de defesa para se defender, vamos dizer assim, perante o superego ou perante outra pessoa, mais ele fica submetido ao id, mais ele se enfraquece. Esse é o problema. O que a gente quer, na verdade? Tá? Que eu gostaria que você analisasse junto comigo aqui. Então vamos lá, vamos falar das funções do ego consciente, né? Ó, id pulsão, lá embaixo superego lei, ego gestor. Então o que a gente quer? A gente quer que o ego possa evoluir, né, de uma posição infantil a uma posição adulta, que ele possa amadurecer. Esse é parte do propósito de fortalecer as funções do ego consciente. Tá? O ego parar de negar, por exemplo, para si mesmo as suas fraquezas. Não, tá bom, eu tenho isso aqui, eu posso melhorar. Entende que é uma maturidade que vai se construindo para sair do princípio do prazer para o princípio da realidade. Então, sair da fantasia. O princípio do prazer só que é oba-oba. Entender que o mundo não é assim. Isso é uma questão infantil. Você está chegando para uma questão adulta. Você está vivendo, saindo do princípio do prazer, que é o que a criança vive, para o princípio da realidade, que é o que um adulto vive. Isso é uma função do ego consciente, uma maturidade do ego consciente que está se construindo. Sair da infantilidade para a maturidade. Essa é a ideia. Sair da dependência, uma criança é dependente. Um adulto não deveria mais ser, emocionalmente, né? É claro que você pode construir uma interdependência, que é uma pessoa independente que se relaciona com outra pessoa independente. Não tem relação de vitimismo, entende? Isso aí não é uma coisa de uma pessoa adulta. Não é uma pessoa que tem um ego fortalecido. Isso é uma coisa de uma pessoa que tem ego fraco,
né? Que aí ela usa esse recurso para poder atrair. A questão, você vê que muitas vezes, inclusive, as pessoas usam doença ou qualquer coisa como um ganho secundário de ter atenção. Isso não é força, né? Isso é fraqueza, tá certo? Então, sair da dependência para a autonomia. Sair da submissão ao inconsciente, porque você está cedendo aquilo ali para uma função, uma posição de equilíbrio. Uma posição, é claro que a gente não vai dominar toda a nossa estrutura inconsciente, mas ter uma vida equilibrada. Equilíbrio, inclusive, entre ego, entre id, entre superego. Não deixar de ser criança quando você quiser, de curtir, né, se esbaldar quando você quiser, mas com uma gestão, tá bom? Do mesmo jeito, não abandonar a lei nem a moral, mas você ter o superego como um amigo, tá? Não como um carrasco, né? Porque os pacientes que chegam em mais sofrimento são aqueles que têm uma lei, uma criação mais severa e uma lei introjetada muito segura, muito forte, muito... Entende? Essa pessoa sofre muito, porque ela sente muita culpa. Qualquer coisa, né? Até coisas boas dão culpa, né? Sair de um não saber para um estado de consciência, que é isso que nós estamos querendo fazer. Você começar a tomar consciência, por exemplo, que você usa muito negação, você usa muito projeção. Em vez de assumir os seus erros, você fica dizendo que é dos outros. Igual criança, né? Então vamos falar um pouquinho das funções do ego consciente. Eu, inclusive, vou me basear aqui num livro de psicanálise muito bom, chamado Fundamentos Psicanalísticos do Zimmermann, e eu usei um pouquinho das definições dele aqui, ó. Por exemplo, e eu gostaria que, e agora toda essa introdução vai chegar aqui, tá bom? Aí eu gostaria que você pensasse a respeito disso aqui, como você pode aplicar isso na tua vida. Então vamos lá. Percepção. Como o indivíduo percebe o mundo exterior e a possível intenção dos outros, mas também abarca uma visualização de como o paciente percebe a si próprio, a sua imagem corporal, as suas representações e os seus sentimentos de identidade. Então, começar a... Porque a gente vai... Aquela vai, beleza? Vai. Né? Não é... Aqui a proposta para fortalecer o seu ego, executar melhor as funções do seu ego consciente, é começar... Pera aí, eu estou aqui, né? Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui que eu tenho certeza que está certo, será que está certo mesmo? Né? Que está todo mundo dizendo que eu sou chato ou qualquer coisa assim. Então você começar a tomar consciência. Aqui essa função do ego chama-se percepção. Então você vai perceber o mundo exterior e o mundo interior também. Percepção. Beleza? Então primeira proposta de exercício aí que eu te proponho é trabalhar a sua percepção. A segunda função do ego consciente é o pensamento. Então, na psicanálise atual, a capacidade do paciente poder pensar suas experiências emocionais antigas e as novas. Então, veja bem, emocional não é ego, emocional é id, tá? Então, você está pensando experiência emocional, as antigas, por exemplo, como eu sofro, porque, não estou zombando, estou exagerando, né? Só falando, muitas vezes a pessoa fala assim, como eu sofro aqui, porque minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, aí você pensa, mas peraí, né, foi uma incompetência dele. Você começa a pensar. Você sai do emocional e vem para o racional. Né? Eles fizeram o melhor que eles puderam porque eles não tinham competência para fazer melhor. Eles tiveram pais muito complicados. Aí você começa a pensar as experiências do passado. E aí você pensa as experiências do presente. Porque, peraí, eu estou aqui num processo que eu estou seguindo aqui o que vem na minha cabeça. E não é assim. Ou seja, olha, pensamento é ego, tá? Pulsão, né, é id. Então você vai amadurecendo o seu ego. Esse é o desafio que eu quero colocar para você. Começar a pensar mais, especialmente as experiências emocionais, as antigas e as atuais. Aí uma outra ideia aqui, o vínculo do conhecimento. Aqui nós vamos usar Bion, tá bom? Que é um outro grande psicanalista, né? O vínculo do conhecimento / não conhecimento. O ego processa esse automutilatório ataque ao vínculo do conhecimento. Está dizendo que o ego mutila, né, se mutila, quando o sujeito não pode ou não quer tomar conhecimento e ciência da existência de verdades penosas. Você mesmo sabota o seu conhecimento dos seus, o que ele chama aqui de verdades penosas, tá bom? Aí, ou seja, optando pelo não conhecimento. Tantas externas, fracasso, e entender que faz parte, né? Quantas internas, assim impedindo o desmascaramento,
a percepção e correção dessas verdades intoleráveis. Então, enquanto a gente fica usando o mecanismo de defesa, por exemplo, negação, né, projeção, dizendo que a culpa é dos outros, quando você se nega ao conhecimento, ou seja, você está nesse não conhecimento, você está trabalhando de forma infantil o seu ego. Seu ego não está amadurecendo. E o ego vai amadurecer à medida que ele, então, desenvolver essa competência de lidar com o conhecimento de forma madura. E a gente pode aperfeiçoar isso. O processo de análise tem essa proposta, e eu estou te propondo, né? Talvez precise por divã, né? Não dá conta sozinho, mas se der, vai aí nessa questão e trabalha isso, tá bom? Outro, linguagem e comunicação. Da boa ou má resolução das funções do pensamento, nós falamos, e do conhecimento, resultará a qualidade da estrutura linguística e comunicacional. Então, uma competência do ego também é a linguagem e a comunicação, a competência para comunicar de forma verdadeira, de forma transparente, de forma madura, tá? Aquilo que você sabe a respeito de você, porque você agora pensa suas questões e você se conhece melhor. Então, a sua competência para usar de forma adequada a linguagem e a comunicação, ela também é ampliada. Tá? E o último que eu vou falar aqui é essa competência do ego de ação. A função de ação do ego corresponde ao plano comportamental, ou seja, da conduta do sujeito. Analisa-se, aí olha, volta no pensamento, se o seu comportamento está alinhado com as suas propostas, com o estado de maturidade que você tem, ou você tem sido imaturo, por exemplo, no seu comportamento. Então, essas são funções do ego consciente que eu gostaria de discutir contigo, te propor uma reflexão. Sugiro, inclusive, que você assista esse vídeo de novo, especialmente nessa parte final aqui, que fala dessas questões específicas, né? Como eu te falei, eu tive que falar muita coisa para chegar aqui e entender que o ego funciona assim, que se o ego não faz a parte dele de usar as funções do ego, ele fica se submetendo ao id, ou seja, se submetendo às pulsões, ele fica sendo cobrado pelo aquele superego lá, ameaçador, que vai te dar culpa, e você não vai ter essa paz. Chega a um ponto, por exemplo, de ter que procurar um analista. Né? Então você começa a fortalecer o teu ego, assumir a responsabilidade, alcançar uma maior maturidade, e você vai começar a ter equilíbrio. Sim, às vezes você quer ser infantil e brincar, e às vezes você não quer, e você faz essa gestão. Né? Você não fica, acontece uma coisa, você, como criança, né? Se esconde por trás de um mecanismo de defesa, por exemplo. Tá bom? Gente, o vídeo já sei que ficou já com a duração razoável, não vou alongar mais, mas eu estou muito aberto aqui a falar mais sobre qualquer ponto dele que você gostaria que eu expandisse um pouquinho mais, tá bom? Então, prazer estar contigo. Se você achou que isso aqui te ajudou, talvez você pense em alguém também que pode ser beneficiado por isso. Ou se quiser ajudar, inclusive, a mim e ao canal aqui, compartilhe esse trem com todo mundo. Né? E vamos ajudar as pessoas a ter acesso às informações, tá bom? Grande abraço. Toda semana tem aí alguns vídeos desses mais longos e todo dia tem vídeo pequeno com ideias pra gente pensar aí, tá certo? Continuamos juntos aí. Até amanhã.